Olá, seja muito bem-vindo à nossa apresentação para a adequação dos problemas da subnutrição, curso CSJ 060, Comunicação e Expressão, Centro Universitário FEI. Olá, eu sou o Giovanni e hoje em meu grupo estaremos aqui para discutir soluções e propostas no combate à fome pelo mundo. Esta que é uma das mais preocupantes ocorrências ao longo dessas 4 últimas décadas, e é uma decorrência da má distribuição de alimentos pelo mundo. O problema está no fato de ser um ciclo vicioso para tanto as agências e fundações humanitárias, como para os governantes. Este problema deve ser tratado com as devidas medidas, sendo que cada país provém de sua própria realidade. Com base nisso, fizemos nossa pesquisa envolvendo este documento, Alimentação Mundial, uma reflexão sobre a história, produzido pelas nutricionistas e cientistas graduadas pela Universidade de São Paulo. Boa noite, eu sou o Paulo Henrique Silva Trindade e hoje eu vou falar sobre a má distribuição de alimentos e suas consequências. A alimentação é um fator primordial na rotina da humanidade, não apenas por necessidade básica, mas principalmente porque o acesso a ela tornou-se um problema de saúde pública, visto que o excesso ou a falta podem causar doenças. Quando se fala em alimentação hoje em dia, não há como não pensar na consequência da falta da mesma, a fome. Problema de extrema gravidade que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Desigualdades econômicas e sociais impossibilitam que um grande número de pessoas tenham acesso a uma alimentação básica de qualidade, principalmente em países subdesenvolvidos, fazendo com que toda uma sociedade seja prejudicada. Estudos de organização mostram a ameaça de ser considerado um país à beira do abismo, sendo visto a má distribuição de alimentos, tendo como problema ocasional o da fome. Existe atualmente cerca de 795 milhões de indivíduos nessa situação. Em outras palavras, 1 a cada 9 pessoas no mundo está subnutridas, e deste total, a grande maioria se encontra geograficamente nos países em desenvolvimento, onde a fome é bem latente, tendo como causa principal o fator econômico. Ao gráfico exposto ao lado, mostra 3 indicadores do índice global da fome, onde o vermelho apresenta a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos, na cor laranja, a parcela de crianças abaixo do peso, e, por fim, na cor azul, a parcela de subnutridos na população. Num artigo lido na plataforma Cielo, o autor aponta que a maior preocupação para a contenção da fome é o fator econômico, ou seja, o desenvolvimento econômico ele está diretamente ligado na luta contra a fome. Os países emergentes, os países que estão em desenvolvimento, são os países com o maior número de pessoas em situação de fome. Isso está diretamente ligado ao fator econômico. Países desenvolvidos, eles têm um problema muito menor com a fome porque eles têm um poder econômico maior. Não só o país em si, mas as pessoas que moram nesse país também. Como a economia do país vai bem, as pessoas têm um poder econômico maior também, o que acaba levando a gente a crer que o dinheiro é igual à comida. Um país rico, um país com uma boa economia, significa que os cidadãos também têm acesso ao dinheiro. Tendo acesso ao dinheiro, eles têm acesso à comida, então eles não passam fome. As desigualdades econômicas e sociais desses países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos acabam afetando muito nessa situação de fome. Alguns outros aspectos importantes que podem interferir são as desigualdades na disponibilidade dos suprimentos. Por exemplo, no Brasil a gente tem uma disponibilidade muito grande de suprimento agrícola, pecuária, a gente tem muita coisa no Brasil, em outros países não é dessa maneira. As condições climáticas, o clima às vezes não ajuda com situação de plantio, em várias situações.
algumas possibilidades técnicas, o transporte. Às vezes o país tem comida, mas não chega nas pessoas por causa do transporte precário. Então, tudo que a gente falou mostra que tem uma clara relevância política e econômica na situação da fome. Então, para combater a fome, a gente tem que primeiro arrumar uma forma de melhorar a economia do país. Com quase uma década morando no Rio de Janeiro, Astrid Brand vivenciou as inúmeras tentativas de governantes brasileiros para acabar com a fome no país. Programas como Fome Zero e o livro Geografia da Fome são importantes para que o país tomasse conta das condições da vida da população. Por meio de uma coluna publicada ao portal DW, escreveu-nos para alertar sobre as possíveis consequências do país agora estar se tornando um dos menores doadores de comida na luta contra a fome. Ao longo de sua carreira nos anos 90 no Brasil, vivenciou a luta que vários governantes do Nordeste puseram a mão nas massas e fizeram programas e incentivos contra a luta da subnutrição. Como afirma Wolfgang, o então secretário-geral da Ação Agrária Alemã, estas três grandes propostas e incentivos, a melhoria da agricultura, condição ambiental de hábitos mais saudáveis de alimentação e os responsáveis sustentáveis dos recursos também estão embasados no trabalho produzido pelos cientistas e nutricionistas da USP. Obrigado por assistir nossa apresentação.